Um dos filmes mais aclamados da história é o filme Cidadão Kane, rodado em 1941. Ele conta uma pseudo-biografia de um grande magnata norte-americano. Esse filme, no ano seguinte, 1942, ele venceu o Oscar de melhor roteiro original. Mas eu não sou um crítico de filme, de cinema, muito pelo contrário. Porém, eu trago esse exemplo, né, desse filme para ilustrar aquilo que veremos nesse momento. Dizem que a vida imita a arte, mas na realidade a arte ela imita a vida. E esse filme, Cidadão Kane, que em Portugal é conhecido como O Mundo aos Seus Pés, trata literalmente disso, de um homem que teve o mundo aos seus pés e mesmo assim foi infeliz. E o motivo da sua infelicidade foi a interrupção brusca da sua infância, tal como é mostrado no plot twist desse filme. Por que eu digo isso? Porque estamos próximos ao dia 12 de outubro, Dia das Crianças, data celebrada, onde nós comemoramos os pequenos que estão ao nosso redor, fazendo esse dia mais especial para eles. E algo que nós temos em comum com as crianças é que todos nós fomos crianças um dia. Nem todos serão adultos ou serão idosos, mas todos um dia já foram crianças. E com isso em mente, eu quero ler com você o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 18, de um encontro muito especial de Jesus Cristo com crianças e de algo que ele nos fala como princípio a ser mantido até na fase adulta. O versículo 1 do capítulo 18 de Mateus declara que naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que coisa espetacular é vermos a forma como Jesus, ele sempre lidou com as pessoas e também com as crianças, as valorizando e mais do que isso, tomando-as como um exemplo, como uma referência de como todos nós devemos proceder. Aqui é dito da humildade que uma criança tem. E, de fato, o que falta a muitos adultos é humildade. São várias as virtudes que as crianças elas podem nos mostrar, nos revelar como um exemplo a ser seguido. Eu quero citar algumas dessas virtudes nesse momento para nos inspirar nessa data a sermos adultos melhores. Homens e mulheres que têm sim maturidade, porque a vida adulta exige maturidade, mas que têm ainda a essência do que é ser criança. Uma das coisas que as crianças têm é confiança. Confiança nos adultos e principalmente nos seus pais. Eu me recordo que na minha infância, o meu pai ele fazia um teste comigo que eu não compreendia muito bem o porquê, mas eu confiava no meu pai. Quando eu tinha por volta de 3 anos de idade, ele me colocou em cima da nossa televisão. As televisões, para quem não se lembra, não eram essas telas planas que ficam em paredes, mas eram quase que móveis que faziam parte da casa, cubos de madeira com telas de vidro. Algumas até com bombril em cima, onde era a antena. E nós tínhamos uma Filkitash, né? Que era realmente um móvel de madeira e havia aquela tela. E aqui já estou denunciando a minha idade, né? Isso é nos anos 70. E meu pai me colocou em cima daquela televisão em pé, ele se agachou e estendeu os braços e falou: Filho, pula no meu colo. E eu, sem hesitar, eu o fiz. Eu me impulsionei adiante, me joguei no ar e encontrei os seus braços para me segurarem com segurança. O tempo passou e um ano, 2 ou 3 depois, não sei,
meu pai começou a me colocar em cima da estante, porque as casas, as salas, né, de visita tinham estantes. E meu pai colocou no ponto mais elevado daquele imóvel, daquela estante. E ele fez o mesmo exercício. Estendeu os braços e disse: filho, vem para o seu pai. E eu pensei um pouco, a altura era maior, porém confiei e fui aos seus braços. O que eu quero dizer a vocês? Que a criança, ela confia no seu pai. Nós devemos ter esse mesmo tipo de confiança com o nosso Pai que está nos céus, com Deus. Devemos confiar que as suas mãos estão estendidas em nossa direção, que os seus braços estão abertos para nos acolher e que Ele tem força para nos proteger e nos guardar com segurança ao lado do seu peito, do seu coração. As crianças têm esse entendimento. Nós também não podemos perdê-lo no decorrer de nossa vida. Não podemos nos tornar pessoas descrentes, incrédulas. Pelo contrário, devemos preservar essa confiança no Pai que faz tudo pelos seus filhos. Até um pai humano como nós somos procura dar o melhor para o seu filho. Quanto mais Deus que está nos céus. Se nós que somos pessoas más damos pão ao filho que pede, quanto mais o nosso Pai que está nos céus nos dará mais do que pedimos ou do que pensamos. Outra característica das crianças é a capacidade de relevar, de perdoar, de esquecer as afrontas que sofrem. Pegue duas crianças num parquinho. Por qualquer motivo tem um desentendimento, por causa de um balanço, de uma gangorra, de um carrinho, de um peão, não sei. Passado algum tempo, aqueles amiguinhos se reconciliam e voltam a brincar juntos com alegria, como se nada tivesse acontecido. Talvez seus pais se lembrem e guardem alguma mágoa daquela situação, talvez em relação a outro pai ou a mãe. Porém, as crianças não. Elas voltam a dar as suas mãos e brincam como se nada tivesse acontecido. O perdão é algo difícil aos adultos, porque muitos adultos se esqueceram da lição aprendida na infância. Eu vi, tempos atrás, um caso comovente e impactante de um pai que, diante do homem que o privou da sua filha, um psicopata nos Estados Unidos que teve uma série de crimes cometidos, o segundo maior da história dos Estados Unidos em quantidade de vítimas. E naquele júri todos falavam muito mal daquele homem que havia matado tantas moças, tantas pessoas. Isso foi em Green River, né, que ocorreu. E as pessoas falavam que ele merecia ir para o inferno, que aquele homem ele era um maldito, aquele homem não valia nada. E como um psicopata, aquele homem ouvia tudo aquilo com indiferença, sem nenhum pingo de empatia. Mas quando aquele pai se colocou diante daquele criminoso, ele declarou algo: muitos aqui odeiam o Senhor, mas eu não o odeio. Você me colocou numa situação muito difícil, porque eu sou cristão, e o mandamento mais difícil que eu recebi do meu Senhor Jesus Cristo é o de perdoar a todas as pessoas, até aqueles que me ferem, aqueles que me magoam, aqueles que me machucam. E nesse momento eu estou perdoando você, você está perdoado. E diante das palavras daquele pai, ditas com sinceridade, com o coração rasgado, aquele homem que até então estava indiferente a tudo, ele começou a derramar as suas lágrimas. Ele foi tocado naquele momento por algo sobrenatural, algo além daquilo que é o normal, que é o cotidiano que nós vivemos. Aqui eu trago dois aspectos que as crianças têm e que nos faltam muitas vezes como adultos. São muitos outros, com certeza. As crianças, elas encontram, por exemplo, alegria nas pequenas coisas. Você pode dar um presente a uma criança e talvez ela se encante mais com a embalagem do presente, com o pacote, com o embrulho, do que com o presente em si. Talvez ela queira entrar naquela caixa e brincar dentro da caixa e deixar de lado o presente.
porque ela encontra alegria nas pequenas coisas. O que eu sugiro a você, meu amigo, minha amiga, que tal como eu, é um adulto, encontre alegria no seu dia a dia, nas pequenas coisas. Confie no seu Pai que está nos céus e ame o seu próximo como a si mesmo. Perdoe e com certeza você será tão feliz como uma criança e você terá na sua vida essa promessa cumprida de ser um herdeiro do reino dos céus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.